Capítulo 2. Noções de química celular. Água. A substância mais abundante na célula é a água, que representa na média 70% da composição química celular. Cada molécula de água é formada por dois átomos de hidrogênio ligados a um átomo de oxigênio, formando um ângulo de aproximadamente 105 graus. Essa disposição dos átomos estabelece uma zona positiva e outra negativa na molécula, que é, assim, polarizada. As cargas positivas e as negativas dispõem-se segundo os vértices de um tetraedro. A atração entre cargas elétricas opostas faz com que cada molécula de água tenha a tendência de se unir às outras quatro, de tal forma que um átomo de hidrogênio de uma molécula sempre se ligue a um átomo de hidrogênio de outra molécula. Assim como mostra a figura, uma molécula de água ligada por pontes de hidrogênio com outras quatro moléculas de água. Essas ligações chamam-se pontes de hidrogênio. No estado líquido, a água é formada por várias moléculas ligadas entre si desta maneira. Considerado isoladamente, cada ponte de hidrogênio é uma ligação fraca, mas à medida que uma ligação se desfaz, outra se forma, de modo que, no conjunto, as pontes de hidrogênio mantêm firmemente coesas as moléculas de água. Essa forte coesão determina a grande tensão superficial da água. É devido a essa propriedade que certos insetos conseguem pousar e mesmo caminhar sobre a água parada. Outra propriedade da água, que decorre da polaridade de suas moléculas, é o poder da dissolução. Ele é tão grande que faz com que a água seja considerada o solvente universal. Moléculas polares de outras substâncias, ao entrarem em contato com a água, são envolvidas pela molécula de água e separam-se. Além de dissolver moléculas polares, a água é também um ótimo solvente para sais. As moléculas de água envolvem cada íon, separando-os, assim como mostra a figura, representação esquemática da dissolução do NaCl, sal de cozinha ou cloreto de sódio, em água. 2. Sais minerais. Outras substâncias inorgânicas encontradas nas células são os sais minerais. Ocorrem em pequena percentagem, mas são indispensáveis para a fisiologia celular, função celular. Dentre os sais mais comuns na célula destacam os de sódio, de potássio, de cálcio, de ferro e de magnésio. Esses sais podem apresentar sob a forma de cloretos, fosfatos, carbonatos e sulfatos, principalmente. Podem também ser encontrados associados a substâncias orgânicas. O ferro, por exemplo, faz parte da molécula de hemoglobina, que é o pigmento responsável pela cor vermelha do sangue. 3. Carboidratos. Os carboidratos, hidratos de carbonato, glucídios ou simplesmente açúcares, constituem um dos grupos de substâncias orgânicas encontradas nas células. Os carboidratos podem ser considerados em três grupos: monossacarídeos, açúcares simples, disacarídeos, açúcares duplos e polissacarídeos, açúcares complexos. A forma geral dos monossacarídeos é CH2ON. Os monossacarídeos podem ser considerados quantitativamente como reuniões de N grupos de carbono e água. Daí vem o nome hidrato de carbono ou carboidrato. Os monossacarídeos recebem nomes de acordo com o número de átomos de carbono. 3 átomos de carbônio, C3H6O3, triose. 5 átomos de carbono, C5H10O5, pentose. 6 átomos de carbono, C6H12O6, hexose. Os principais monossacarídeos são as pentoses e hexoses. Dentre as pentoses existem duas particularidades importantes, a ribose e a desoxirribose, que participam da constituição dos ácidos nucleicos. Como principais exemplos de hexoses, citamos a glicose e a frutose. Embora todas as hexoses tenham a mesma fórmula química, elas diferem entre si devido à forma pela qual os átomos se ligam.
Sendo assim, a forma geral C6H12O6 serve tanto para a glicose como para a frutose, ou para qualquer outra hexose. Duas moléculas de monossacarídeos podem unir-se e formar um disacarídeo. A glicose e a frutose podem unir-se e formar a sacarose, que é o açúcar da cana. Sempre que duas moléculas de monossacarídeos se unem, perdem-se uma molécula de água. C6H12O6 mais C6H12O6, reagindo H2O mais C2H22O11. Como os polissacarídeos formam-se pela reunião de vários monossacarídeos e como cada molécula que se une perde uma de água, a forma geral dos polissacarídeos formados a partir de hexoses é C6H10O5 entre aspas N. Essa fórmula é válida para qualquer polissacarídeo que tenha se formado pela reunião de moléculas de hexoses. Entre os principais polissacarídeos encontra-se a celulose, a quitina, o amido e o glicogênio. Celulose encontra-se nos vegetais e em alguns protistas, participa da constituição da parede celular. Quitina, mucopolissacarídeo, grupo de polissacarídeos em que as cadeias são formadas por vários açúcares em grupos de amina, NH2. Ocorre na parede celular dos fungos e no exoesqueleto de artrópodes, como os insetos, por exemplo. Amido encontra-se nos vegetais, tem função de reserva. Glicogênio encontra-se nos fungos e nos animais, sendo uma substância de reserva. É frequente reunir-se sob o nome de oligosacarídeos, os carboidratos formados pela reunião de 2 a 10 moléculas de monossacarídeos, reservando-se o termo polissacarídeos para os formados por mais de 10 moléculas de monossacarídeos, 4 lipídios. Os lipídios formam um grupo de substâncias orgânicas solúveis em solventes orgânicos, como o éter, álcool e o clorofórmio. São insolúveis em água. Os lipídios são importantes constituintes da célula, entrando na composição de várias estruturas citoplasmáticas. Além de participarem de estruturas celulares bem definidas, os lipídios são também encontrados livres nas células, servindo como material de reserva de energia e formando hormônios. Os lipídios mais simples são representados por dois grupos: glicerídeos, os óleos e as gorduras, e cerídeos, as ceras. Dentre esses dois grupos, o mais importante como fonte de alimento é o grupo dos glicerídeos. Os óleos são encontrados principalmente em plantas, especialmente nas sementes, óleo de algodão, de amendoim, de soja, de milho, etc. As gorduras são mais abundantes nos animais, servindo como proteção e reserva. Apesar de os animais também produzirem ceras, estas são muito mais abundantes no reino vegetal. As ceras são encontradas, por exemplo, nas superfícies de folhas, de frutos, de pétalas. Como impermeabilizam essas superfícies, elas concorrem para a redução da evaporação, permitindo à planta um certo controle de perda de água, fato importante para a fisiologia de todo ser vivo. Um grupo de lipídios mais complexo é os esteróis. Os esteróis participam da estrutura das membranas e também atuam como hormônios. Um dos principais esteróis é o colesterol, substância que participa da composição química das membranas celulares das células animais. É encontrado em alimentos de origem animal, não sendo produzidos pelas plantas. Um importante esteroide produzido pelas plantas é o ergosterol, substância que se transforma em vitamina D sob a ação da luz ultravioleta. Lipídios, glicerídeos, óleos e gorduras, cerídeos, ceras, esteroides, hormônios, colesterol, ergosterol e outros. Protídeos. Os protídeos são também substâncias orgânicas. Seus produtos mais simples são os aminoácidos, também chamados monopeptídeos.
Os aminoácidos caracterizam-se quimicamente pela presença de dois grupamentos ligados ao mesmo átomo de carbono, o grupamento ácido COOH, grupamento amina NH2. Assim como mostra a figura, fórmula estrutural geral das moléculas de aminoácidos. Os elementos químicos encontrados nesses dois grupos são os constituintes essenciais e obrigatórios, não somente dos aminoácidos, mas de todos os protídeos. Sendo assim, os protídeos são constituídos essencialmente por carbono, C, oxigênio, O, hidrogênio, H e nitrogênio, N. Trata-se, portanto, de compostos quaternários. Distinguem-se dos terciários, como os carboidratos, pela presença do nitrogênio. Existem 20 tipos distintos de aminoácidos que diferem entre si pelo radical R. As células vegetais conseguem sintetizar os 20 tipos de aminoácidos, mas as células animais não conseguem. Em razão disso, os animais têm que ingerir determinados aminoácidos através da alimentação. Para um determinado animal, chama-se aminoácido natural todo aquele que pode ser sintetizado pelas células e aminoácido essencial, o que não pode ser sintetizado. No caso da espécie humana, por exemplo, podemos citar alguns aminoácidos essenciais: lisina, valina, metionina, leucina e isoleucina. Poucos são os alimentos que contêm todos os aminoácidos necessários à espécie humana, por isso temos necessidade de uma alimentação variada. Os aminoácidos podem considerar-se formando moléculas maiores e constituindo, assim, os polipeptídeos. A ligação entre os aminoácidos da cadeia é denominada ligação peptídica. O polipeptídico, cujas moléculas são formadas por poucas moléculas de aminoácidos, tem propriedades bem parecidas com as dos monopeptídeos. Eles são, por exemplo, solúveis em água. Essa solubilidade em água é menor nos polipeptídeos, constituídos por grande número de moléculas de aminoácidos. Os polipeptídicos mais complexos, isto é, formados sempre por elevado número de aminoácidos, são as proteínas. As proteínas praticamente não se dissolvem em água, são abundantes nas células, onde chegam a constituir mais da metade do material orgânico. As proteínas podem ser simples ou conjugadas. As conjugadas estão associadas a radicais não proteicos, denominados grupos prostéticos. Assim, as proteínas simples dão origem, por hidrólise, somente a aminoácidos, e as conjugadas dão origem a outras substâncias não proteicas, além dos aminoácidos. As proteínas simples podem ser divididas em dois grupos: básicas, insulina, que é sintetizada no pâncreas, globina, que participa da molécula de pigmento vermelho do sangue, hemoglobina; ácidas, ovo-albumina. Encontrado nos ovos, especialmente na clara, fibrinogênio, importante componente do plasma sanguíneo; escleroproteína, como a queratina, encontrado na pele, no cabelo, na unha, no casco e no chifre de animais. Os dois grupos mais importantes de proteínas conjugadas são cromoproteínas, aquelas que se coram, constituindo os pigmentos. Dentre os pigmentos de interesse biológico, citamos a clorofila, que dá a cor verde às plantas, e a hemoglobina, que dá a cor vermelha ao sangue. Nucleoproteínas constituem um grupo de substâncias ácidas de natureza complexa que são chamadas ácidos nucleicos. 5.1. Ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos são importantes componentes químicos celulares. São macromoléculas formadas por moléculas menores, denominadas nucleotídeos. Os ácidos nucleicos comandam e coordenam todas as atividades celulares. Existem basicamente dois tipos de ácidos nucleicos: o ácido desoxirribonucleico, ou DNA, e o ácido ribonucleico, o RNA. O DNA é o principal constituinte dos cromossomos e é nele que estão os genes responsáveis por todas as características dos indivíduos. O RNA é formado no núcleo, mas logo passa
para o citoplasma, onde participará dos processos de síntese de proteína.